repetir essa parte, tá? Comecei a gravar agora. Então, vou até confirmar, estou gravando? Estou gravando. Então, vamos lá. A gente estudou até aqui, dentro do ambiente da política macroeconômica, quais eram os instrumentos, né, que os governos, quando eu falo governo, qualquer instância, tá? Municipal, estadual ou federal, lembrando que macroeconomia é a área, né, da economia, é a parte da economia que está aplicada ao organismo público, assim como a microeconomia estava lá aplicada às empresas privadas. Então, todas as discussões dentro de macroeconomia são discussões sobre o todo, né? Sobre o bem-estar das pessoas, das empresas, dos estados, dos países e assim por diante. Então, o grande argumento da política macroeconômica é o seguinte: quais resultados, enquanto país, enquanto região, enquanto município, quais deveriam ser os objetivos de um país no que diz respeito à economia? Porque um país tem objetivo de saúde, de educação, de infraestrutura, de cultura, né, de várias áreas que são áreas importantes e vitais para qualquer nação. Mas no que diz respeito à economia, o que deve buscar um governo, né, o que ele deve trabalhar para trazer resultado positivo para as pessoas? Ou seja, para que as pessoas tenham bem-estar, para que as pessoas se sintam seguras sobre o ponto de vista da violência, da economia, da saúde, da educação, etc, etc, etc. Então, né, a partir de estudos econômicos, a gente estabeleceu algumas metas, porque você precisa ter um objetivo e, a partir desse objetivo, você planeja o caminho para chegar naquele objetivo, né? Então, lembra que a gente está lá no Fundamentos de Comércio Exterior estudando a exportação? Qual é o objetivo? Eu quero exportar. Então, para exportar, eu preciso de um planejamento. E para o planejamento, nós estamos estudando uma série de ferramentas, né? Algumas obrigatórias, leis, decretos e outras por opção do exportador, que ele deve fazer para conseguir efetivar esse objetivo que é exportar. Os objetivos, os resultados buscados por uma política macroeconômica devem ser, primeiro, o alto nível de emprego. Tá? A palavra alto entra aí como um adjetivo, né, que pode... de fato, trazer uma amplitude muito grande. O que significa alto nível de emprego? Mas é pleno emprego, né? Então, grande parte das pessoas empregadas, é isso que a gente procura na primeira meta da política macroeconômica. Segunda meta da política macroeconômica, buscar a estabilidade de preços. Então, que você tenha preços estáveis, tanto para não levar uma corrida frenética, né, a aquisição de um bem, quanto também para manter ele aquecido. Então, eu sei que ele vai estar ali, que os preços não vão oscilar, né, durante nenhum determinado período específico de tempo. Terceira meta, distribuir a renda de forma equilibrada entre as pessoas, né, para que juntos, né, e por méritos elas consigam crescer, né, naquilo que elas se propuserem a fazer. E, por fim, se o governo conseguir incentivar, fomentar, motivar empresas, pessoas, estados e municípios a conquistar o pleno emprego, a conquistar a estabilidade dos preços, a distribuir melhor a renda, né, espera-se que a última meta, o crescimento econômico, venha como consequência, né, de todos esses atributos aí colocados anteriormente. Então, a partir de agora, eu vou entrar em cada uma dessas metas com vocês e sempre explicar o que é a meta e o que a gente espera que seja o papel do governo. Então, olhe a meta macroeconômica, entenda o conceito do que ela significa sobre o ponto de vista da doutrina da economia, né? Saber econômico, então o que significa nível de emprego, o que significa estabilidade de preços. E entendam também a partir de agora, e por isso que eu pedi também que vocês fizessem a pesquisa que fizeram, para que não apenas, né, sei que muitos só printaram e mandaram, mas acredito que boa parte de vocês, né, teve alguma curiosidade de ler, e ali quando leu, possivelmente reconheceu o que a gente está conversando aqui e volta a conversar agora. Então, alto nível de emprego. Vamos lá. O alto nível de emprego, senhores e senhoras, vou colocar aqui, né? É super importante, porque dessa forma as pessoas, se as pessoas estão empregadas, elas recebem um salário. Se elas recebem um salário, elas têm condição de adquirir mercadorias, produtos e serviços. E aí elas alimentam o ciclo econômico. Ao contrário,
Se as pessoas estão desempregadas, isso vai gerar uma demanda muito baixa. Os senhores já sabem, oferta e demanda. Se a demanda cai, faz com que os produtos, então, permaneçam na prateleira, nas lojas, sem consumo. E se não há consumo, as empresas não se sentem, né, atraídas, motivadas a produzir. Então, sem consumo, né, sem emprego, sem consumo. Sem consumo, sem produção. Sem produção, aumenta ainda mais o nível de desemprego. Então, logo, a gente pode concluir que se não há procura de produtos, a produção diminui e, consequentemente, o lucro também. Assim, existe uma preocupação muito grande da sociedade em geral quanto ao nível de emprego, para que haja o equilíbrio entre oferta e demanda e isso alimente de uma forma positiva. Então, pensem comigo num efeito dominó, sabe? O efeito dominó, bateu e vai derrubando tudo ou levantando tudo. Se as pessoas estão empregadas, né, no final do mês, ou, né, dependendo do que for o acordo aí, ela recebe um salário. Com esse salário, ela vai arcar, né, com todo o seu processo de consumo, vai pagar aluguel, então vai existir empresas, vão existir pessoas, vão existir apartamentos, ela vai comprar alimento, então para isso eu preciso de mercados, feiras livres, né? Ela vai comprar transporte, então eu vou precisar dos Ubers, vou precisar dos carros, dos postos de combustível, também das transportadoras de ônibus. Então, a gente vai alimentando uma série de outros negócios com o meu salário. E, a partir disso, a gente retroalimenta, introjeta na economia. É o consumo que faz a economia operar. Só que o consumo depende de que as pessoas tenham condições de adquirir bens e serviços. Se elas não tiverem condições de adquirir bens e serviços, elas não consumirão. Ok. E qual é o pré-requisito para a gente comprar? É ter dinheiro. Né? Qual é o requisito normal, né, das pessoas que não estão aí fora, né, do aspecto legal? É que normalmente o dinheiro está ligado a você ter salário, você estar trabalhando. Quanto maior o nível de emprego, né, quanto mais pessoas empregadas estiverem, né, melhor será o nível da economia. Isso não serve só para o Brasil, isso serve para o resto do mundo. Então, toda vez que nós avaliamos, por exemplo, né, o PIB, que a gente viu, né, como um dos agregados, a taxa de desemprego, a gente percebe aqui a relação. Então, se a taxa de desemprego está alta, necessariamente o PIB, o Produto Interno Bruto, está baixo. Porque a taxa de desemprego alta quer dizer que as pessoas não estão trabalhando. Se as pessoas não estão trabalhando, elas não estão consumindo. Se elas não estão consumindo, as empresas, então, não estão produzindo internamente, não tem produção. Então, há uma relação direta aí entre todos esses intervenientes da macroeconomia. E o que se espera do governo para reverter, né, um quadro de alto desemprego, não de baixo nível de emprego? Que significa a mesma coisa, né? Alto desemprego ou baixo nível de emprego é a mesma coisa. Só abrir a janela um pouquinho. Calor. O que o governo pode fazer? Bom, tem várias, né, coisas que o governo pode fazer e isso pode partir dele. Primeiro, ele pode baixar os impostos, né? Quando ele baixa os impostos, aquele produto que eu compro por R$1 agora vai custar para mim 70 centavos. Se ele vai custar 70 centavos, de repente eu vou comprar 2, ou de repente vai me sobrar mais 30 centavos para eu comprar um outro item. Quando você abaixa o valor dos impostos, fica mais barato para as pessoas, para o cliente final, que somos nós, e vai ficar mais barato para a empresa também. Então, num círculo aí virtuoso, quando você abaixa impostos, você injeta mais dinheiro na economia e isso, obviamente, né, eleva o poder de consumo. Uma outra forma, então, toda vez que já estou demonstrando que toda vez que o governo quiser mexer no nível de emprego, ele tem que pensar em duas coisas: como estimular o consumo e como estimular a produção. O consumidor, para comprar, ele precisa ter salário, né, e ele precisa ter linha de crédito. E a empresa, né, para produzir, ela precisa ter o quê? Custo baixo e também precisa ter linha de crédito. Então, por isso que a gente sempre observa, como política macroeconômica, inclusive agora no momento da pandemia, o governo tentando, né, uma manutenção do nível de emprego através do quê? De influenciar o consumo. Então, ele libera fundo de garantia, ele libera Vale Corona, né, ele libera que as empresas, nesse momento, né, façam
pagamento parcial do fundo de garantia, ele libera linhas de financiamento para as empresas poderem pagar o salário. Então, ó, a empresa vai pagar 50%, o governo vai pagar 50% do salário. Então, todos esses são modelos, né, são exemplos de como eu posso incentivar a política macroeconômica, e só eu, governo, posso fazer, né, e indiretamente estar incentivando o nível de emprego. Quando eu incentivo o consumo, eu incentivo o emprego. Quando eu incentivo o financiamento, quando eu dou linha de financiamento, eu incentivo o consumo, incentivo o emprego. Então, é tudo sobre consumir. Dúvidas até aqui? Vou seguindo. Não, Fê. Não é difícil, só comecem a raciocinar logicamente, porque tudo que eu estou falando, vocês vivem na pele, vocês vivem, estão vivendo dentro de casa com as suas famílias, né, com seus amigos, etc. A gente vive isso, então não é difícil de compreender, é que talvez a gente não tenha parado para pensar sobre isso. O outro item que a gente trabalha como meta da política macroeconômica é... alto nível de emprego. Segunda meta, né, daqui é a manutenção, como os senhores viram, da estabilidade dos preços. Quando a gente fala de preço, a gente está falando de inflação, né? Por que, Fernando, você está falando de preço e de repente aparece um slide aqui sobre inflação? Inflação não era o aumento generalizado de preços? Para eu alcançar, então, a estabilidade de preços, o que eu preciso combater? A inflação. Porque se não houver inflação, a gente nem estava tendo essa discussão. Se os preços não aumentassem, já haveria naturalmente a estabilidade dos preços. E a gente observa isso nos mercados mais desenvolvidos, né? Você vai... Exemplo pessoal, né? Esse ano eu não vou, mas desde que eu vou a Portugal, comecei em 2014, desde que eu vou lá, Cainara, para você, tá? O chopp é €1. Então, estamos em 2020, fui de novo em janeiro, quanto que eu paguei pelo chopp? €1. Estabilidade dos preços. A Marcela que pediu para eu dar exemplos da vida real. Estou dando exemplo da vida real. Então, veja que, obviamente, Portugal não é um país rico, né, Sérgio? Sérgio sabe disso, né? Obviamente, ele tem vários problemas econômicos, como qualquer outro país, né? Mas existe uma estabilidade de preço, correto? Existe um alto nível de desemprego, mas existe estabilidade de preço. Então, quando a gente observa só essas duas metas macroeconômicas, eu também consigo perceber e talvez explicar o porquê que em Portugal, apesar do português também não ganhar tão bem, ter um salário baixo, se comparado com o resto da Europa, ele vive bem, porque ele ganha pouco, mas também os preços não sobem como sobem no Brasil. Então, aqui o que a gente vê é que dentro dessa meta de manter a estabilidade de preço, que quando você mantém o preço, você chama as pessoas o quê? A consumir e, ao mesmo tempo, você chama as empresas a investir. Então, a gente aceita até um pouco de inflação como um ajuste. Ó, é época de festas, férias, então vai ter um aumento lá nos preços de tudo que for relacionado à viagem, a divertimento, lazer, alimentação, porque é época de férias, depois volta, né? Começa as aulas, tem um aumento, né, no valor do material didático, depois volta, é uma coisa, né, sazonal, a gente diz, temporária. Enquanto os países em desenvolvimento enfocam a análise da inflação, os países industrializados falam assim, ó, eu não preciso me preocupar com inflação se houver emprego. Então, veja como é importante, novamente, que as pessoas tenham emprego. Porque a partir do momento que eu tenho um emprego, né, eu também vou ter uma estabilidade do meu processo de consumo. Então, o aumento contínuo e generalizado do nível de preços, que traduz a inflação, é o principal inimigo da estabilidade de preços. De novo, Fernanda, como é que o governo trabalha a estabilidade de preços? Mais uma vez. Estabilidade de preços, estabilidade de preços tem a ver com inflação. E inflação tem a ver com aumento generalizado de alguma coisa, não é isso? Do valor das mercadorias e dos serviços. Então, falta algo. Porque se não tivesse faltando, o preço não subia. Falta, né? A demanda é maior do que a oferta. E como a gente está falando de preço, a gente está falando de dinheiro. Como é que o governo consegue estabilizar
inflação, aumentando a disponibilidade financeira no mercado. Então, tendo mais dinheiro disponível para as pessoas no mercado, para elas pegarem empréstimos, né? De novo, como é que ele faz isso? Mais uma vez, vou usar o mesmo argumento que serviu lá no nível de emprego e vai fazer sentido para vocês o porquê as pessoas e as empresas falam tanto desse argumento para incentivar o crescimento econômico do país. De novo, se você reduz tributo, né? Se a alíquota tributária for menor, o preço dos itens fica mais barato, sobra mais dinheiro na economia, então não tem inflação, tá? Mais uma vez, como é que eu faço para reduzir a inflação? Como é que o governo reduz a inflação? Trabalhando uma taxa de juros mais baixa. É o governo que determina a taxa de juros. E ele pode lá determinar que a taxa de juros agora é mais baixa do que era antes. Isso também vai desonerar os preços. A gente tem que pensar em tudo que o governo pode fazer para tornar o preço final mais barato. Então, veja bem, nós pagamos energia elétrica. A energia elétrica tem lá uma taxa do governo. Se o governo retirar, né, a parte dele que ele cobra da CPFL, que cobra da gente, a conta fica mais barata. Então, ele abaixa o nível de preços. Próxima meta. Distribuição justa, né, e equilibrada da renda. Terceira meta da macroeconomia. Então, tanto em relação ao nível pessoal quanto ao nível regional, a gente tem o quê? A renda de todas as classes aumentou. O problema, olha lá, é que embora o pobre tenha ficado menos pobre, o rico ficou mais rico. Sempre existiu, já disse isso para vocês, né? Em todas as sociedades ainda existe hoje os ricos e os pobres, né? Mas a distância entre nós nunca foi tão grande. Então, evidentemente, quando há desequilíbrio de alguma coisa, né, seja nas relações pessoais, seja nas relações do trabalho, isso reflete que alguém, né, está investindo mais tempo que outro, né, para obter um resultado ainda menor, pior. Então, é muito natural que quando a gente olha para a distribuição de renda, a gente possa perceber que existem setores da sociedade, não só no Brasil, no resto do mundo, que recebem muito mais incentivos governamentais do que outros, e aí isso causa um desequilíbrio da economia. Obviamente, vou dar um exemplo que a gente conhece bem no Brasil. Setor agrícola. O setor agrícola é o setor que recebe maior número, né, maior volume de dinheiro do governo brasileiro. Em termos de incentivo, é o setor que a gente chama mais subsidiado, né, aquele que tem mais ajuda governamental. Em detrimento disso, você tem outros setores que são extremamente onerados. Então, imagine, por exemplo, a área de tecnologia, a área de desenvolvimento de software ou jogos digitais. Qualquer uma dessas áreas que é extremamente dinâmica em termos de emprego, de renda, né, e de poder de negócio, não recebe, por exemplo, do governo federal o mesmo incentivo de linhas de crédito do Banco do Brasil, né, que aquele agricultor que está lá no interior de São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil, recebe. E qual é a política, né, qual é a regra para que isso seja determinado, né? Então, exato. Exatamente. O que se pensa em termos, exatamente, Ana Beatriz, o que se fala em termos de distribuição justa de renda não é só uma questão de educação, como a política de cotas, o FIES, etc. Vejam que distribuir a renda é um trabalho muito mais de longo prazo do que aquelas metas que a gente viu anteriormente. Por exemplo, quando eu quero incentivar o consumo, eu libero FGTS, é na hora, eu injeto na hora. Se eu quiser, né, desonerar a inflação, eu abaixo a taxa de juros, é na hora o efeito. Mas se eu quiser distribuir renda, eu planto hoje para colher daqui a 20, 30 anos. Né? Então, isso também aumenta o problema de distribuição de renda no Brasil, porque a gente nunca fez uma distribuição de renda justa no Brasil. Existem aí eventos, né, esporádicos, os senhores conhecem o mais famoso deles e bem sucedido, o Bolsa Família, né? Ele fala sobre uma distribuição justa de renda, mas essa distribuição justa de renda que a gente está falando aqui é até mesmo, né, no equilíbrio dos salários, dos setores, né? Então, nós temos aí alguns profissionais que ganham super bem, não estou dizendo que eles não merecem ganhar bem, né, que tem um salário alto,
e tem outros setores que recebem bem menos, entregando para a sociedade as atividades que são tão importantes quanto outras quaisquer. Né? Só ver, por exemplo, o profissional que trabalha, né, no recolhendo os nossos resíduos, né? Que trabalha as companhias de recolhimento e tratamento do lixo. Né, algo tão sanitário, tão orgânico, tão estratégico para todas as organizações, né, e para todas as cidades, municípios, países, e que tem aí um demérito, né, no Brasil, principalmente, em termos de valorização, de incentivo. Ou vocês conhecem que as pessoas acordam, ai, que vontade de abrir uma empresa que trata e recolhe lixo. Não tem isso, porque não há incentivo, não é um setor atraente para a indústria. Então, eu preciso criar atração como governo para vários setores, a fim de que eu possa distribuir a renda mais equilibradamente entre as pessoas. A distribuição de renda, ela vai muito além de Bolsa Família, né? A distribuição de renda está linkada muito, às vezes, com educação. Exato, é verdade, Laís. Então, assim, quando eu disponibilizo que as pessoas tenham acesso ao ensino superior, tá ok, mas não adianta colocar o cara dentro do ensino superior se o ensino de base ele não conseguiu fazer de uma forma plena. Então, a educação é o primeiro parâmetro para a distribuição justa de renda, porque se eu prover para as pessoas a mesma condição de estudo, né, então, para aqueles que têm menores salários, têm menos condição financeira, se eles puderem estudar, né, eles vão estar em condições de competir com aqueles que têm condição de pagar pelo estudo. Então, eu preciso ter um estudo de qualidade. E aí eu equilibro a concorrência, eu equilibro o jogo. A base e a manutenção da distribuição de renda serão todas as políticas de educação e saúde. Educação e saúde. Então, como o governo pode incentivar a educação e como o governo pode incentivar a meta de saúde. Educação, óbvio, né? As universidades públicas, mas antes de chegar na universidade, voltar, né? Voltar bem lá no início, pensar no ensino primário, no ensino secundário, no ensino tecnológico, né? Já ali no colegial, repensar o nosso modelo MEC, Ministério da Educação. No momento parece que está meio difícil, porque não tem nem condição de ser pessoa lá estabelecida, não tem nem condição de pensar, né? Isso não faz parte do escopo dela. Apesar de ter recebido uma medalha, né, de honra ao mérito essa semana. Enfim. Então, a primeira questão para distribuir a renda é a educação. Fernanda, me demonstra isso. Ok, vou te demonstrar. Vamos aí à famosa e o país preferido dos bolsomínios, a Suíça. Suíça. Quando a gente pensa em Suíça, a gente pensa, caraca, lá o pessoal vive bem. Né? Por que o pessoal vive bem? Né? Porque as pessoas têm acesso à educação. Tem educação. De novo, vou chamar, né, meu amigo Sérgio aqui para colocar, talvez, se ele souber, até a experiência dele, tá? Finalizando aqui, eu tenho mais 10 minutinhos com vocês. Um episódio bem rapidinho. Sentei num balcão de bar, balcão mesmo de bar, pedi um sanduíche, um chopp em Portugal, lá no Porto, conversando com o rapaz, o chapeiro. Conversando com ele, em 5 minutos ele me explicou que ele era formado em design, ele falava inglês. Então, assim, ele está trabalhando de chapeiro, ok, mas ele tem condições de trabalhar num outro nível. Ele tem condição de alcançar uma renda mais justa para a formação que ele tem. Que apesar de ser um cara que está trabalhando na chapa, ele fala um outro idioma que não só o português e ele tem uma formação universitária. Quantos chapeiros podem dizer o mesmo no Brasil? Eu não estou falando qualquer formação universitária, a gente está falando de uma formação universitária, né, que seja boa, não essas mercantilistas que tem por aí que só estão dando diploma gratuitamente para as pessoas. A gente está falando aquela que realmente ensina as pessoas, né, a prosseguir, a trabalhar, a crescer. Então, qualquer programa de incentivo à educação, bolsas, escolas públicas, intercâmbios, toda a política de educação é uma política de distribuição de renda, porque quando eu educo as pessoas, eu coloco as pessoas menos favorecidas econômica e financeiramente em pé de competir no mercado de trabalho, aquele lugar onde a gente vai ter salário e vai me gerar renda, né, com aquelas pessoas que já nasceram uma condição econômica mais privilegiada. Só a educação até hoje,
legalmente falando, né, é instrumento para uma distribuição justa e equilibrada de renda. E não precisa ser uma educação de ensino superior. Falando uma boa educação de primário, secundário, ensino técnico, né? E assim por diante. Opa! Por fim, a última meta, né, da política macroeconômica é o crescimento econômico. Então, se a gente tem dúvida em relação que essa é a meta, a principal meta da política macroeconômica, eu vou defenestrar essa dúvida agora. O crescimento econômico, ele diz respeito ao coletivo, né? Uma quantidade maior de serviços, de produtos e as pessoas crescendo junto com isso. Quando eu falo as pessoas crescendo, não aumentando o número, né, populacional, mas dizendo que o progresso econômico vai estimular a atividade produtiva. Isso faz parte do mundo dos negócios. Não é assim também? Vocês já perceberam que toda vez que um negócio é bem sucedido, proliferam outros negócios, né, que são atraídos por aquele sucesso? Então, se houver um crescimento econômico, né, se houver um nível de emprego, se houver uma melhor educação e etc., o crescimento virá como consequência. Vocês lembram quando começaram a abrir as hamburguerias? Então, abriu uma, abriu duas, hoje tem dezenas. Algumas vão prosperar, porque conseguiram, né, construir aí um modelo econômico, comercial, um modelo de marketing eficiente, né, conseguiram traduzir aí o que o cliente deseja e por isso prosperaram, né, e outras saíram do mercado. Então, é normal, né? As paletas mexicanas, exatamente isso. Então, veja que o crescimento e o sucesso econômico de um setor, né, chama outros setores, né? E aí, nessa consequência, o que a gente vê é realmente o crescimento econômico. Então, o que eu quero colocar para vocês, eu até preparei aqui, vou finalizar com vocês agora nos nossos últimos minutos, só vou pedir para vocês fazerem aquele mesmo, nosso mesmo know-how de sempre, que salva o chat aqui. Vou colocar a lista de presença e os senhores põem o nome logo abaixo, tá bom? Enquanto isso, se cair enquanto eu estou falando, a gente se vê na próxima terça-feira, depois que vocês fizerem lá, né, a sua provinha. Estarei esperando os senhores e as senhoras. Estou na plataforma, estou no e-mail, né, até a minha próxima aula, que começa às 20h40, tá? E aproveitem esse tempo para rever as atividades. Se eu te mandei um ok, não é seu caso. Júlia, todo mundo que teve lá alguma deficiência, eu fiz alguma ponderação, mas quem me mandou só desemprego, fiquei triste, hein? Porque desemprego não é um agregado econômico. Taxa de desemprego, sim, é um agregado econômico. Vamos lá. Comecei a desenhar algo para vocês, que eu vou finalizar com vocês semana que vem. Espero que vocês gostem. Então, tá aqui. Vamos lá. Opa, foi muito. Então, a gente está falando fazendo um resumão de macroeconomia para vocês. Lembrando, macroeconomia no seu conceito é a ciência, a parte da ciência dentro da economia que vai se propor a estudar, trabalhar, né, e medir, observar a economia nacional, regional, a economia como um todo. Todas as atividades que fazem a economia funcionar, né, em geral, a gente está falando de um país, né, bem como as políticas que são adotadas dentro de economia, em larga escala, são macroeconomia. Então, isso engloba a sociedade e o conjunto de funcionamento ao mesmo tempo. O momento atual é rico de exemplos de política macroeconômica, né, como a gente já falou no início dessa aula. E aí, comecei a escrever para vocês, e é o que eu vou continuar, né, na próxima sexta-feira, que já vou fazer uma revisão com vocês, né, da regimental e finalizar a nossa aula de economia. A primeira meta macroeconômica,
diz respeito ao alto nível de emprego, e aí tem esse efeito dominó, né, que a gente falou hoje. Quando você tem emprego, você tem salário. Se você tem salário, você tem consumo das pessoas e das empresas. Veja que o salário é o termo que a gente usa para as pessoas, né? E receita é o termo que a gente usa para as empresas. Mas nós consumimos e as empresas também consomem, né? Matéria-prima, consomem mão de obra, né? Consomem uma série de serviços. Então, se há emprego, há salário, se há receita, se há renda, há consumo, se há consumo, há produção. O resultado disso é o crescimento do PIB, é o crescimento da renda, é o crescimento do bem-estar das pessoas. Governo, né? Como o governo cria incentivo para as empresas gerarem emprego? Como é que ele faz isso? Né? Exemplos que eu dei hoje para os senhores: reduzindo impostos, desburocratizando os processos empresariais, por exemplo, de abrir e de fechar empresas, financiando o consumo e a produção através dos bancos públicos, né, das linhas de financiamento, de programas habitacionais, né, de programas de incentivo para você comprar carro, para você estudar. Tudo isso acaba gerando diretamente, injetando diretamente na empresa, na economia, incentivo à produção. A gente aumenta o nível de emprego, incentivando o consumo e a produção. De novo, a gente aumenta o nível de emprego, incentivando o consumo e produção. Então, os conceitos que eu queria tratar com vocês hoje, vou parar por aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, Kainara, é taxa de desemprego. Tá? Se eu escrevi ali, você me desculpa, tá? Mas no slide, e quando eu falei, todas as vezes que eu falei taxa de desemprego e tipos de desemprego. Então, assim, da próxima vez eu não faço exemplo, né? E aí vocês fazem por si só, tá bom? Bom, beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Todo mundo aí já colocou, eu já entendi, Kainara, fique tranquila, eu não estou excluindo e nem tirando nota de ninguém, tá? Só estou, então, né, como você me corrigiu, me sinto também muita vontade de corrigir vocês. É taxa de desemprego, e esse é o meu papel, tá bem? Beijo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida sobre a aula de hoje? Daqui a pouco já libero o link para vocês dessa gravação. E estou disponível tanto na plataforma, né, quanto, senhores, por e-mail. Fiquem à vontade. Beijinho. Até terça-feira. Valeu!